vereador Célio Luparelli vai dar o nome a uma escola em construção na Zona Oeste. A lei foi publicada no Diário Oficial do município desta segunda-feira. Abertas as inscrições para o Seminário Tecnologia da Informação no Palácio Pedro Ernesto. Você vai ver também os principais assuntos que devem ser debatidos pelos vereadores do Rio esta semana. 2 projetos de emenda à lei orgânica do município devem ser trabalhados nos próximos dias. O começo da vacinação contra a poliomielite na capital. E no Dia da Mata Atlântica, comemorado nesta segunda-feira, 27 de maio, a preocupação dos parlamentares cariocas com a preservação do bioma. Um estudo recente do Sistema de Alertas de Desmatamento, Mata Atlântica, mostra que diminuímos a área desmatada de 367 hectares entre janeiro e agosto de 2022 para 123 hectares no mesmo período do ano passado. Vamos preservar o meio ambiente. Isso é questão de sobrevivência. É agora, no CRN2. Boa noite. A criação do Programa de Atenção Psicossocial às Vítimas da Violência Armada e do que estabelece o programa Reviva Rio, de acolhimento, tratamento, prevenção, recuperação e reinserção social e econômica de dependentes químicos. Esses são alguns assuntos que devem ser debatidos nas sessões plenárias desta semana pelos parlamentares do Rio. Na semana que se inicia, os vereadores do Rio vão trabalhar para derrubar 9 vetos do Poder Executivo a projetos de lei propostos pela Câmara Municipal. Entre eles estão a inclusão do espaço comercial Beco da Cirrose como um polo gastronômico da cidade, a obrigatoriedade da avaliação individualizada para o avanço da etapa de terminalidade de alunos da rede pública com deficiência intelectual, a declaração como patrimônio cultural de natureza imaterial a Velha Guarda da Mangueira, a declaração como patrimônio imaterial turístico e cultural a Pedra do Telégrafo em Barra de Guaratiba e a garantia a pessoas com deficiência da carteira de identidade diferenciada e de um crachá de identificação que reúnam informações sobre a saúde do portador. 2 projetos de emenda à lei orgânica do município devem ser trabalhados nos próximos dias. O de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que faleceu na semana passada, que acrescenta a inclusão digital no rol de direitos fundamentais da cidade, já tem pareceres pela constitucionalidade da Comissão de Justiça e Redação da Câmara e favoráveis pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e conjunto de outras comissões. Há ainda um projeto de decreto legislativo e 24 projetos de lei que devem ser debatidos em plenário, tratando de diferentes temas, como a instituição do Programa de Atenção Psicossocial a Vítimas de Violência Armada, o estabelecimento do Programa Municipal Reviva Rio, de acolhimento, tratamento, prevenção, recuperação e reinserção social e econômica de dependentes químicos e o que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. E acontece no próximo dia 4, terça-feira da semana que vem, o primeiro seminário sobre a preservação da informação no Legislativo Municipal. O encontro terá 2 painéis de debate. O primeiro vai falar sobre a proteção de acervos analógicos e das ferramentas usadas para a conservação de acervos em papel. O segundo vai abordar a implementação do documento Nato Digital, aqueles criados no meio digital. O seminário vai reunir servidores, especialistas e moradores da capital no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. E apontando a câmera do celular para este QR Code, você tem acesso ao formulário de inscrição na página da Câmara Municipal. O evento é gratuito e faz parte da 8ª Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Governo Federal. E a vacinação contra a poliomielite começou nesta segunda-feira, aqui na capital. A doença está erradicada no Brasil desde 1994 e o objetivo é reduzir o risco da reintrodução e aumentar a cobertura vacinal. A meta é imunizar 236 mil crianças, o que corresponde a 95% da população-alvo. A vacina está disponível nas 238 clínicas da família, nos centros municipais de saúde, além do Supercentro Carioca de Vacinação em Botafogo, na zona sul do Rio, e no de Campo Grande, que fica na zona oeste. A campanha contra a polio vai até o dia 14 de junho. Crianças com menos de 1 ano vão tomar a vacina para polio injetável e também crianças que têm algum tipo de imunossupressão tomam somente a vacina da polio injetável.
Bom, e nesta terça-feira tem início a vacinação contra a Covid-19 para a cepa XBB, subtipo da variante Ômicron. Nesta primeira fase, a campanha é voltada apenas para idosos com 85 anos ou mais. Outras idades serão contempladas nas próximas semanas, de maneira escalonada, conforme o cronograma de envio de doses pelo Ministério da Saúde. A vacina vai estar disponível nas 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade. Especialistas afirmam que atualizar a vacinação da Covid-19 contra a cepa predominante será fundamental para o controle dos indicadores da doença, assim como acontece todos os anos com a gripe. Escola em construção na Zona Oeste vai ganhar o nome de professor Célio Luparelli. Prefeitura do Rio lança guia para a implementação de centros de operações em outras cidades. E no Dia Nacional da Mata Atlântica, as leis aprovadas pelos vereadores do Rio para preservar o bioma. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. É só um minuto, hein? O CRN2 está de volta falando sobre a homenagem ao vereador professor Célio Luparelli, que morreu faz uma semana. Foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do município a lei que dá o nome dele a uma escola na Zona Oeste do Rio. A unidade está sendo construída em Rio das Pedras. O objetivo é eternizar o nome do vereador que morreu na semana passada, aos 77 anos. O professor Célio Luparelli estava no 4º mandato e foi autor de várias leis voltadas à educação. É dele também a lei que criou o Código de Defesa dos Animais e Reserva do Camboatá. A proposta foi aprovada em definitivo em sessões extraordinárias na última quinta-feira, 2 dias depois do velório do parlamentar que aconteceu no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Olá, pessoal. Essa segunda-feira foi de tempo instável aqui na cidade do Rio por conta da entrada de ventos úmidos do oceano. Então tivemos céu nublado a encoberto, registro de 24 graus de temperatura máxima na região da Barra da Tijuca e chuva fraca ao longo do dia. No período da noite, permanece esse cenário, chuva fraca em pontos isolados, temperaturas amenas. E amanhã, na terça-feira, a gente deve ter redução de nebulosidade, principalmente entre o período da manhã e o período da tarde. Sem chuva nesses períodos, volta a chover só a partir do período da noite, por conta da formação de um sistema de baixa pressão. E aí, com essa abertura de nebulosidade, com essa abertura de céu, a gente deve ter temperaturas em elevação. Então, a máxima prevista para amanhã é de 30 graus. Se vocês quiserem saber mais, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo Corpo.Rio. E olha só, a Prefeitura do Rio, em parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, lançou um guia que deve auxiliar a outras cidades a criar centros de operações, como o que já existe há 14 anos aqui na capital. O documento inédito no país é uma espécie de manual, um protocolo que vai orientar qualquer cidade interessada em estabelecer equipamentos e procedimentos necessários para o enfrentamento de eventos extremos. Num prazo recorde de 6 meses, elaboramos essa norma. É uma norma importante, um guia, uma orientação, um protocolo de implementação desse sistema que foi criado aqui, pioneiro no Rio de Janeiro, para qualquer tamanho de cidade. O documento ajuda a aumentar a eficiência e aprimorar a tomada de decisões pelos órgãos públicos em cenários que possam causar riscos ou danos às regiões monitoradas, e vai estar disponível no catálogo da Associação Brasileira de Normas Técnicas. De 1931 a 1996, a cidade passava por um evento extremo climático a cada 6 anos, 6 anos e meio. De 97 até 2010, a cada 3 anos, 3 anos e meio. De 2010 para cá, um evento extremo climático por ano. Não dá mais para a gente dizer que a gente não sabia que ia acontecer, não sabia que ia chover. O mundo está passando por dois grandes processos de transformação. Um climático e o outro social/tecnológico. A gente está passando por esses caminhos. Então, o Centro de Operações construiu seu plano de resiliência desde essa época. O Centro de Operações Rio funciona desde dezembro de 2010. Foi criado para antecipar soluções e minimizar ocorrências de grande impacto na cidade, como chuva forte, deslizamentos e acidentes de trânsito com reflexos na mobilidade urbana.
O complexo recebe e analisa as informações em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 2010 é completamente diferente do que a gente tem hoje. Alguns números ali interessantes. A frota do Rio de Janeiro é de 2 milhões de veículos, hoje 3 milhões. Dispositivos digitais, 80 milhões, hoje são 464 milhões, 480% a mais. Usuários no Instagram, 1 milhão de usuários somente, hoje tem mais de 1 bi. Capacidade de processamento, eu estava falando aqui ainda há pouco com o presidente Mercadante, a gente não tinha um ex-WhatsApp em 2010. E parece que eu estou falando de 50 anos, 100 anos. A velocidade da informação é completamente diferente. Durante o lançamento da prática recomendada para a implementação do Centro de Operações, o BNDES anunciou a liberação de 117 milhões de reais para a cidade do Rio. O que se pretende com esse investimento? Desenvolver um gêmeo digital. O que é um gêmeo digital? Uma espécie de um avatar da cidade do Rio de Janeiro. Você vai reconstruir o Rio no plano digital. E com isso, planejamento urbano, medidas emergenciais, informações que você precisa, você vai poder usar a inteligência artificial, que hoje é uma ferramenta cada vez mais potente, especialmente para as situações onde você tem um número muito grande de variáveis e de informações, para você poder processar e aprimorar esse sistema que já está tão bem feito. E muito obrigado à BNT e BNDES por apoiarem essas iniciativas para que a gente possa seguir avançando. E no Dia Nacional da Mata Atlântica, celebrado nesta segunda-feira, a meta é conscientizar a população sobre a preservação do espaço, que abrange 15% do país. Aqui no Rio, as leis abordadas pela Câmara Municipal sobre o tema focam na preservação do bioma e na proteção dos parques municipais. A paisagem do Rio de Janeiro fica ainda mais bonita com esse verde. O bioma Mata Atlântica é composto por diferentes conjuntos de florestas e ecossistemas. O Rio de Janeiro é um dos estados com maior cobertura do bioma. E neste 27 de maio tem algo a comemorar. Um estudo recente do Sistema de Alertas de Desmatamento, Mata Atlântica, mostra que diminuímos a área desmatada. De 367 hectares entre janeiro e agosto de 2022 para 123 hectares no mesmo período do ano passado. Isso representa uma redução de 66%, contra a média nacional de 59%. Apesar desses dados positivos, é preciso fazer mais. É preciso lembrar que a situação atual é bastante preocupante. Isso porque estimativas são de que, atualmente, exista apenas 7% do bioma natural da Mata Atlântica e que 60% de todos os animais em extinção no Brasil depende deste remanescente para sua sobrevivência. A proteção do nosso remanescente de Mata Atlântica passa pela Casa do Legislativo do Rio. A Câmara dos Vereadores tem uma lista de normas discutidas e aprovadas por parlamentares que tratam dessa temática. Uma das mais recentes é a Lei Complementar, que institui a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município do Rio. Nela está determinado que a política de meio ambiente deverá promover a cobertura vegetal de áreas de Mata Atlântica e ecossistemas associados, como restingas e manguezais, consideradas estratégicas por serem ambientalmente vulneráveis e de importante valor ecológico, paisagístico e ambiental. Nos últimos anos, a Câmara também foi responsável por normas voltadas para a criação, proteção e manutenção dos parques municipais. Vamos preservar o meio ambiente. Isso é questão de sobrevivência. A Câmara Municipal homenageou o neurocirurgião Fernando Guedes com a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Dr. Rogério Amorim. O neurocirurgião Dr. José Fernando Guedes Correia é chefe da divisão de neurocirurgia do Hospital Universitário Gafreguinle e professor titular de neurocirurgia da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Também é membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Com um extenso currículo na trajetória nacional e internacional, Dr. José Fernando Guedes Correia é vice-presidente do Comitê de Cirurgia do Nervo Periférico da Federação Mundial de Sociedades Neurocirúrgicas e membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. A única coisa que eu quero é agradecer
a todas essas pessoas, porque essa medalha, eu estou recebendo a medalha, mas ela não é só minha. Muitas pessoas me ajudaram ao longo desses 40 e tantos anos, muita gente mesmo, alguns estão aí, e essa medalha é para eles também. O Dr. Guedes é uma pessoa diferenciada, tem uma história, tem uma trajetória na medicina do Rio de Janeiro e do país, tem uma atividade pública importante, um professor universitário, alguém que fez a diferença na medicina, na área de neurocirurgia. A iniciativa da homenagem foi do vereador Dr. Rogério Amorim, que fez a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao médico. Hoje é um motivo duplo de alegria, primeiro por homenagear um servidor médico, um servidor do município do Rio de Janeiro, chefe da neurocirurgia da maior hospital da América Latina, o Souza Aguiar, mas também por ter, pessoalmente, foi o meu professor quem me ensinou a neurocirurgia. Então, reconhecimento pessoal e para a cidade do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, um grande trabalho para a cidade, professor universitário, médico, contribuiu muito para a nossa saúde e, sem dúvida nenhuma, deixa o seu legado e é o reconhecimento do município ao trabalho prestado. E o CRN2 fica por aqui. A seguir tem o programa O Meu Lugar, hoje falando de Madureira, na zona norte do Rio. O bairro eternizado numa música de Arlindo Cruz completou 441 anos na última sexta-feira. Durante o programa, você vai fazer um passeio pelo Mercadão, acompanhar atividades culturais desenvolvidas pelos moradores de Madureira, como o Jongo da Serrinha e o Baile Charme do Viaduto Negrão de Lima. Assista a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma excelente noite para você, hein? Tchau, tchau.